Volta, vai. O povo tá entrando de novo aí. O povo tá entrando de novo. Aquela parte que eu falei dela ser a primeira mulher na Falou. retrospectiva, aquilo ainda estava valendo, né? Sim, você Ainda começou a tinha falar da live naquela hora. entrada do procarionte de vida livre, quando ele entrou, bom, cortou. Nas invaginações. E aí, o interessante é que o nome da hipótese é hipótese endossimbiótica. A gente sabe que simbiose tem esse sindo junto da sintonia, da sinfonia e tal, e o bio de vida, então é viver junto, a simbiose. E essa é uma endossimbiose, então é um organismo que vive junto, mas vive dentro do outro. Como se a mitocôndria fosse uma derivação de um organismo independente. Exatamente. E aí, pai, fala, pode falar. Não, eu ia deixar para você, porque você é a microbiologista e é apaixonada pela Margulis. Eu também sou, mas eu imagino que você seja Mas mais. não tem como não ser, né? Porque é muito bonita a hipótese. Porque, assim, então, o que ela sugere? Que esse ser procarionte de vida livre, que era, na verdade, um ser aeróbio, que fazia respiração aeróbia, ele passou a viver em harmonia com essa outra célula que englobou ele, que engolfou ele, vivendo um processo de mutualismo, onde o ser de vida livre que entrou, pequenininho, ele passou a ficar protegido ali, né, no ambiente. Mas, em contrapartida, ele passou a fornecer uma grande quantidade de energia porque ele fazia respiração aeróbia. E a galera do nono ano ainda não estudou, mas a respiração aeróbia é um processo que gera uma quantidade de energia muito maior do que o Uhum. processo de fermentação, tá, Uhum. galera? É muito maior, tá? É, São mais de 10 vezes, 15 vezes, mais 15 vezes mais energia no processo de respiração exatamente. celular, tá? Ganha de 36-2, né? Exatamente, 36-2. São como se Uhum. fossem 36 moedinhas de energia na respiração aeróbia sendo produzidas, enquanto na fermentação são só duas. Então, Uhum. imagina, é um processo assim, muito mais eficaz para gerar energia, e energia é a base da vida. Então, Uhum. a partir daí, eles passaram a viver em comunhão, mas uma comunhão tão grande que o ser de vida livre, lá, o procarionte de respiração aeróbia, ele se tornou adaptado de tal forma ao meio intracelular que ele perdeu a capacidade de viver fora da célula. Uhum. Ele foi perdendo parte do genoma, né? Uhum. Do Parte da mesmo estrutura. jeito que o hospedeiro perdeu a capacidade de viver sem aquele componente. Exatamente, tem ele. Então, viveu. Agora eles são uma coisa. Hoje é uma coisa só. Você não pode falar, então a mitocôndria vai sair É, da célula. Não sai mais, não, não a sai. gente não vai dar nome científico para mitocôndria, dizer de que Não. espécie é, ela não. Mas como é que a gente sabe de tudo isso? O legal que a gente sabe de tudo isso é por conta das evidências, porque a mitocôndria, ela primeiro, ela tem um tamanho similar ao tamanho das bactérias. As bactérias normalmente têm ali em torno de 1 a 5 micrômetros, que é o tamanho aproximado das mitocôndrias. As mitocôndrias têm esse tamanho aproximado. Além disso, as mitocôndrias elas têm duas membranas. Eu não estou falando de bicamada não, hein, galera? Não confunda. São duas A nossa membrana... bicamadas, né? São duas Exatamente. bicamadas. Exatamente. A nossa membrana plasmática ela é formada por uma bicamada de lipídios. A mitocôndria ela tem duas membranas, ou seja, duas bicamadas, tá? E o que é legal é que, se a gente imaginar, quando ela entrou pelas invaginações, a invaginação meio que englobou ela, formou uma espécie de um compartimento, um saquinho membranoso. E ela dentro. Então, a gente tem a membrana da célula que englobou externamente e a membrana da célula que foi englobada internamente, Uhum. tá? O que mais? A gente vê E também... antes de passar, assim, tem evidências de que a membrana de fora se parece com a membrana de eucarioto e a Procarionte membrana de dentro. e eucarioto. E isso. Exatamente. Fora parece de Uhum. eucarioto e a dentro de procarionte. Então, assim, fica mais nítido ainda. O que mais? A mitocôndria, ela se autorreplica. Independente dentro da célula, ela se multiplica. Isso sugere que ela era um ser de vida livre anteriormente, né? Ela tem essa capacidade de autoduplicação e ela se autoduplica num processo de divisão que é similar ao das bactérias. Então, isso tudo vai dando indícios de que ela provavelmente era ali uma Uhum. bactériazinha. O que mais? O material genético. A mitocôndria tem DNA, galera. Tem material genético. E o DNA da mitocôndria é um cromossomo circular. A maioria, 90 e tantos por cento das bactérias, tem como material genético um cromossomo circular. A sequência desse material genético é uma sequência similar à das bactérias. O que mais?
a gente vê que essas mitocôndrias, elas têm ribossomos. Se vocês lembrarem, os ribossomos são estruturas que são importantes para a síntese, para a produção de proteínas. Estão me ouvindo? Uhum. Procariontes e eucariontes precisam produzir proteínas, eles têm ribossomos. Só que tem uma diferença entre o ribossomo procarionte e o eucarionte em termos de composição. E os ribossomos das mitocôndrias são similares aos ribossomos das bactérias. O que mais? Tem. Tá faltando ainda coisa. Tem mais indício, não tem, Antônio? Tem sim. Tem a... Tem mais um, pelo menos. Me fugiu. Ai, cacete. O menino não pode ouvir falar, não. Desculpa, gente. Ah, lembrei. Aqui, ó. Na verdade, colei. Galera, outra coisa legal. A Lisandra tá falando uma que não tava na lista da aula. Ela tava falando que a Exatamente, respiração boa. da... É verdade isso mesmo. É verdade isso mesmo. A respiração das mitocôndrias ocorre nas membranas e nas bactérias também. O processo de respiração, o sistema, que são as proteínas, eles estão na membrana das mitocôndrias, exatamente. Que é similar ao que acontece nas bactérias. As bactérias não têm mitocôndrias, então a respiração delas ocorre aonde? Na membrana. E a respiração da mitocôndria ocorre na membrana, verdade. A outra que eu queria falar era sobre os antibióticos. Porque existem alguns antibióticos que eles atuam na síntese, na produção de proteínas de bactérias. E esses, por exemplo, os antibióticos da família das tetraciclinas, é clássico. E esses antibióticos, eles causam efeito nas mitocôndrias, na síntese de proteínas das mitocôndrias. Então, eles são específicos para o processo de síntese proteica de procariontes, só que ele causa efeito colateral porque ele causa problemas na síntese de proteínas das mitocôndrias. Beleza? Então é isso, né? Aí a gente tem que falar, só para terminar, dos cloroplastos, né? Os cloroplastos, eles provavelmente têm a mesma origem. A diferença é que o cloroplasto, na verdade, ele era um ser de vida livre, autotrófico, fotossintetizante. Ele produzia o seu próprio alimento usando a energia solar. E aí ele foi englobado e ele se especializou nesse processo de fotossíntese, sendo protegido lá naquele ambiente intracelular, passou a produzir alimento para a célula hospedeira. Consequentemente, a gente tem o surgimento das células eucariontes autotróficas, como, por exemplo, as células vegetais. Exatamente. Então, acaba que aquela célula precursora da célula vegetal, ela sofreu um processo de endossimbiose primeiro com a mitocôndria e aí depois com o cloroplasto, né? Exatamente. É um processo sequencial, né, que a gente chama. Tem primeiro a endossimbiose da mitocôndria, aí uma galerinha ali gerou as células eucariontes heterotróficas, que deram origem às células animais. Uma galerinha que englobou o cloroplasto agora, gerou as células eucariontes autotróficas, que deram origem às células vegetais. Ok? E é interessante porque é uma hipótese tão certinha, assim, ela é tão bem elaborada, que a gente fica pensando por que demorou até 1980 para alguém sugerir, assim, porque... Com certeza. Então, tava muito na cara de todo mundo. Muito na cara, né? A gente olha hoje e fala, nossa, mas é óbvio, como não foi isso? Não. E assim, gente, é porque quando a gente fala 1981, os meninos que são dos anos 2000 devem olhar e falar, nossa, faz tempo. Não, gente, vocês não estão entendendo. 50 anos, 40 anos, 30 anos de ciência não é nada. Nada. Beleza? É nada. Então foi ontem, na verdade. Tá? Mas é isso. Acho que é isso. Alguma dúvida? Então, é muito importante que eles tirem as dúvidas, porque a gente vai mudar o assunto, né, nessa semana. Galera, então, ó, tudo em relação à teoria, à origem da vida, é legal que vocês façam lá as atividades. A gente já disponibilizou um monte de atividades no AVA e é legal vocês tirarem as dúvidas sobre esse assunto, porque a próxima AP, a gente vai ter mais uma AP e ela vai cobrar esse assunto, beleza? Então eu preciso que vocês perguntem pra gente, nos deem um feedback, tá? Mandem perguntas lá no AVA, no plantão de dúvidas, no chat, no fórum, que seja. Ok? Aí só para deixar, só uma coisa que eu estava comentando com o Antônio, é que como a gente está vivendo um momento atípico, né, que é a questão da pandemia, aí eu quero lançar pergunta para vocês sobre os vírus. A gente não está aí hoje vivendo uma situação de um vírus, né, que está causando, poxa, uma mudança na nossa vida tão grande,
E se a gente parar para pensar de onde surgiram os vírus? Aí fica essa pergunta aí para vocês darem uma pesquisada. E aí eu vou lançar esse desafio aí, hein, Antônio? O que você acha? Pois é muito bom, porque quando a gente fica fazendo essas retrospectivas, a gente pensa na célula, no eucarionte, como se a gente quisesse explicar a nossa origem, assim, como se fosse... E como o vírus não faz parte da nossa linhagem, a gente deixa ele meio que para lá. Exatamente, como o vírus não é uma célula, ele é acelular, aí a minha questão agora com vocês é essa. E os vírus, será que eles surgiram antes ou depois das células? O que vocês acham, galera? Viu? Mas é isso. E aí, amanhã, a gente vai colocar na plataforma, lá no AVA... Trabalhou na virologia. Então, a Alessandra vai ajudar a gente depois a tirar essa dúvida do vírus. Mas exatamente. Legal. Tem algumas hipóteses, né? A gente tem pelo menos aí umas 3, 4 hipóteses de origem do vírus. Aí a gente vai discutir isso mais pra frente. Eu acabei vendo aqui também que a Helena tá perguntando se a próxima AP é essa semana. E não. Não, a próxima AP não tem data ainda certa, galera. Não, mas com certeza não é essa semana. E se for, por um acaso, na semana que vem, é mais pro final da semana que vem. Mas acredito que talvez nem na semana que vem. Tá? A gente Agora é a hora de estudar. A gente vai acabar pelo menos o módulo de evolução inteira. Exatamente. Então, era exatamente isso que eu ia falar. Amanhã já vai inaugurar lá no AVO, quando você entrar lá e vai estar a semana 9 e 10, já vai entrar em teorias evolutivas. Então, a primeira aula é fixismo ou evolucionismo. E a segunda é evidências da evolução. A próxima é teorias evolutivas. E aí vai ter especiação e tal. Quando acabar esse módulo, é que aí provavelmente, talvez, já tenha Agora vão aparecer vários professores, tá? Para vocês tirarem a dúvida, matarem a saudade de todos. Então, cada vídeo é uma surpresa. E aí, assim, exatamente. O próximo vídeo, eu vou quebrar essa surpresa, porque tem gente que não tem acesso ao AVO, né? Tem gente que não é aluno do Colégio Militar. Mas e se quiser ver essas aulas, elas estão num canal que eu fiz no YouTube. Você sabia, Lorena? Eu descobri que eu já tinha um canal no YouTube e não sabia. Eu tinha. Não, eu tinha. Isso é seguidor, eu falei, olha só, o Antônio famosíssimo. Então, você acredita que 10 anos atrás eu tinha colocado um vídeo sobre o Manuel de Barros, umas animações do Manuel de Barros, e aí agora que eu fui olhar de novo e vi que tem 200 mil visualizações. Que legal, cara! Aí, exatamente. E tá lá assim, há 10 anos. Aí quando eu fui abrir um canal, falaram, já tinha. Eu falei, não tem não. Aí não, já tem canal. Aí eu nunca fiz. Aí eu descobri que eu tinha feito no começo do YouTube, lá nos primórdios. Então, enfim, isso é só para dizer que quem não tem acesso ao AVA, quem não é aluno do colégio, pode ver essa aula procurando Antônio Araújo Júnior no YouTube e Arautônio também. Se você tem o Instagram, você tem o arroba, é o mesmo arroba do Instagram. E aí lá tem as aulas. Isso. Beleza, tá? Aí a gente vai fazer isso. Vocês vão ver que vai ter aula do Antônio, vai ter aula minha, vai ter aula do outro professor que vai entrar novo, para vocês conhecerem, tá bom? Então tá, né? Por hoje é só, né, Antônio? É isso. Aí quando a gente voltar a fazer isso, a gente divulga o horário. Sim, com certeza. Bom, ou vai ficar nesse horário? Já tem esse horário? Nesse horário, porque é o horário do plantão nosso. Exatamente. Então, assim, essa semana não tem plantão, mas nas outras semanas... Oi, olha, Silvia. Que beleza. E aí, quando a gente estiver aqui, a gente vai estar lá também no chat, né? Isso, verdade. Com certeza, a gente fica com o computador na frente. Tá tranquilo. Tá bom? Então tá, gente. Beijo, Antônio. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Foi ótimo. Adorei. Tchau. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.